Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da região de Mauá. Sejam muito bem-vindos à ATPC da semana de 14 a 18 de fevereiro de 2022. Olá, professores! Tudo bem? Eu sou a professora Thaís David, PCNP de Língua Portuguesa. Olá, professores! Sejam bem-vindos ao primeiro ATPC de 2022 pela Diretoria de Ensino de Mauá. Eu sou a PCNP Lilian Scala, também da equipe de Língua Portuguesa, junto à Thaís. Nós somos, então, da equipe de Linguagens e, devido ao novo formato de ATPC 2022 pela diretoria, a cada 15 dias vocês terão a formação com uma equipe diferente e nós, eu e a Thaís, faremos, então, a primeira com um tema geral para vocês, não é isso, Thaís? É isso mesmo. A cada 15 dias, nas semanas ditas B, vocês terão aí uma pauta geral elaborada por todo o núcleo pedagógico, mas apresentada por uma das equipes. Por isso, nós vamos, num primeiro momento, antes de iniciar a formação, mostrar toda a equipe do núcleo para daí dar continuidade, certo, Lilian? Certo, é isso mesmo. Então, vamos lá? Vamos lá. Na parte administrativa do núcleo pedagógico, temos a professora Fátima Regina, que atua como diretora do núcleo, e a analista sociocultural Sarita Taumelli. Nos anos iniciais, temos 4 professoras que atuam como PCNP. São elas Carolina Cortez, Daniele Vieira, Elaine Joia e Silvana Amorim. Atuando em todos os segmentos, temos os seguintes professores. Professora Mariângela Silvestre, PCNP de Tecnologia. Professor Renan Moraes, também PCNP de Tecnologia. Professor Roberto Felizmino, PCNP de Projetos Especiais. Professora Arlene Santos, PCNP do Conviva. E a professora Alexandra Farias, PCNP da Educação Especial. E agora, os PCNP que atuam diretamente nos anos finais e ensino médio por área do conhecimento. Então, em Ciências da Natureza, temos a professora Juliana Bezerra, PCNP de Biologia, e a professora Sara Dias, PCNP de Física e Química. Na área de Ciências Humanas e Sociais, temos a professora Ana Luísa Andreassa, PCNP de Geografia. E na área de linguagens, temos a professora Edneia Balista, PCNP de Educação Física, a professora Lidiane Cirilo, PCNP de Língua Estrangeira Moderna, a professora Silvia Allers, PCNP de Arte, a professora Lilian Scala, PCNP de Língua Portuguesa, e eu, Thaís David, também PCNP de Língua Portuguesa. E agora daremos início à nossa formação propriamente dita, cujo título é A Importância das Avaliações. Em cuja pauta trataremos das definições de alguns tipos de avaliação, da importância de avaliações diagnósticas para o processo de ensino-aprendizagem, do formato de elaboração das avaliações diagnósticas de entrada e do replanejamento de ações de recuperação a partir dos resultados obtidos. Nossos objetivos, então, são retomar e diferenciar o intuito de cada tipo da avaliação apresentado, destacar as implicações educativas das avaliações diagnósticas, explanar como se dá a formulação dos blocos da avaliação da ADE e mobilizar professores de todos os componentes à análise de dados coletados, à reflexão e à elaboração de propostas de intervenção visando a recuperação das fragilidades de aprendizado. Começaremos, então, falando um pouco sobre os tipos de avaliação. Nas últimas décadas, na academia, muito se tem estudado e discutido a respeito desse tema avaliação,
quando nós pensamos nesta palavra, geralmente a primeira coisa que vem à nossa memória é aquela prova tradicional escrita. Mas hoje temos aí variadas formas de avaliação, diversos tipos, que têm intuitos diferentes. Então, selecionamos aqui 3 deles para falar com vocês. Primeiro tipo, chamado avaliação diagnóstica. Como o próprio nome diz, o intuito desse tipo de avaliação, como a ADE, por exemplo, aplicada agora no início do ano letivo aos nossos alunos, não é mensurar, gerar uma nota, e sim fazer um levantamento das aprendizagens dos estudantes. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho daqui a pouco, mais no formato da avaliação diagnóstica, mas eu já vou adiantar que ela vai trabalhar em cima de competências e habilidades que os alunos já deveriam ter como pré-requisito naquele ano ou série. Então, a partir da aplicação desse tipo de avaliação, é possível que os professores e a escola consigam mapear quais são as potencialidades e fragilidades do seu alunado e reestruturar os planos de aula de forma que a recuperação dessas aprendizagens seja efetuada para que os alunos consigam sanar as lacunas que tenham ficado. Então, percebam como a avaliação diagnóstica, ela não é uma avaliação com um fim em si mesma, e sim uma avaliação tida como uma parte de um processo. Ela serve mais para mapear do que para mensurar. Esse segundo tipo, chamado avaliação formativa, é aquele tipo de avaliação que acontece durante o processo de ensino. Então, a avaliação formativa é a avaliação do dia a dia de sala de aula, na execução de atividades, durante produções orais dos alunos, a participação deles em sala de aula, estudos de caso, avaliações com produções coletivas, onde se pode perceber ali a participação e o desempenho de cada um. Então, percebam como a avaliação formativa, ela também tem um caráter diagnóstico, porque acaba diagnosticando os aprendizados que já foram fixados e aquilo que o professor precisa retomar e ensinar com uma ênfase um pouco diferente. Então, aquela percepção que nós temos no dia a dia de sala de aula, no decorrer das atividades, é a chamada avaliação formativa. Por ter também um caráter um pouco mais informal, por nem sempre haver ali um registro escrito desse tipo de avaliação, nem sempre, através dela, você terá a mensuração também de uma nota. E o terceiro tipo é a avaliação chamada somativa. Ela é bastante comum dentro do universo escolar, é utilizada como uma ferramenta que vai mensurar quais são os objetos de conhecimento, habilidades e competências que os alunos adquiriram ao longo do processo. Então, é um tipo de avaliação que ocorre ao final de uma etapa, por exemplo, o bimestre, o ano letivo, e a sua essência principal é demonstrar a assimilação em relação àquilo que foi ensinado. Está diretamente associado à mensuração de notas. Então, percebam como a combinação dos resultados desses variados tipos de avaliação faz com que nós, professores, tenhamos um olhar um pouco mais holístico do desempenho acadêmico dos nossos alunos no momento inicial, ao longo do processo e ao final de um processo, para que o ensino-aprendizagem ocorra de maneira eficaz. Existem outros tipos de avaliação, mas selecionamos esses 3, que são aqueles que nós mais utilizamos. Em seguida, fiquem com um vídeo que retoma um pouco isso que foi explicado e nos traz algumas reflexões à luz da Base Nacional Comum Curricular. Com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e dos currículos referenciais construídos em regime de colaboração entre estados e municípios, o Brasil estabeleceu direitos de aprendizagem comuns a todos os estudantes. As avaliações desempenham um importante papel na garantia dessas aprendizagens e, para que isso ocorra, elas devem fazer parte do processo pedagógico. A avaliação possibilita que os professores
Diagnostiquem o nível de conhecimento da sua turma, monitorem o progresso no desenvolvimento dos estudantes, orientem seu trabalho e promovam intervenções pedagógicas. Dessa forma, a avaliação passa a ser uma prática permanente do processo de ensino e aprendizagem. Mas como isso pode ser feito na prática, no dia a dia das escolas, na sala de aula? As avaliações podem ser utilizadas para apoiar o processo pedagógico de 3 maneiras mais frequentes. Diagnóstica, normalmente realizada no início do ano para identificar os conhecimentos prévios dos estudantes, é utilizada para identificar prioridades de aprendizagem, bem como para orientar o planejamento de ações que possam apoiar o desenvolvimento dos estudantes em direção a expectativas de aprendizagens estabelecidas. Formativa, realizada de maneira contínua, processual ao longo das aulas e tem por um objetivo orientar o processo de ensino e aprendizagem, permitindo acompanhar se os estudantes estão avançando no alcance dos objetivos de aprendizagem esperados. Esta função da avaliação permite ao docente identificar aprendizagens que ocorreram ou não, oferecer orientações para os estudantes que ajudem na aprendizagem, garantir que tanto os docentes quanto os estudantes identifiquem avanços e dificuldades e encontrem estratégias para garantir a continuidade da aprendizagem. A avaliação formativa ocorre durante o processo de ensino e aprendizagem, possibilitando ajustes e correção de rotas. É uma prática essencial na educação escolar. Sem ela, não é possível ter conhecimento sobre o êxito do ensino e da aprendizagem em curso. Somativa. Ocorre ao fim de um processo educacional. Ano, semestre, bimestre, ciclo, curso, tem foco na determinação do nível de domínio de alguns objetivos estabelecidos para serem aprendidos em um dado período de tempo, propondo-se a realizar um balanço somatório de uma ou várias sequências de ensino. Nesse sentido, ela está centrada na mensuração dos resultados das aprendizagens, tendo por base critérios gerais. Seus resultados servem, por exemplo, para verificar, classificar, situar e informar. Com a BNCC e os novos currículos, as redes têm um referencial a ser seguido. Para garantir a coerência entre currículo e avaliação, é fundamental que tanto as avaliações diagnósticas e formativas, quanto as avaliações somativas, incorporem nas suas concepções as competências e habilidades presentes na base. Tendo em vista as demandas e desafios característicos do século XXI, espera-se que os estudantes dominem habilidades consideradas essenciais para o mundo atual e, assim, possam se desenvolver com êxito ao longo da vida. Nesse sentido, é fundamental que as avaliações sejam capazes de aferir habilidades que envolvem dimensões mais complexas do processo cognitivo, como o pensamento crítico, a capacidade de resolver problemas com múltiplas soluções ou a diferenciação entre fatos e opiniões. Neste ano, em que o mundo foi impactado pela pandemia do novo coronavírus e que milhares de escolas foram fechadas, as consequências sobre a aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes precisarão ser precisamente identificadas e solucionadas. As práticas avaliativas ganham ainda mais relevância neste contexto adverso, sendo uma importante aliada para que se tenha uma verdadeira compreensão do cenário que as escolas enfrentarão. Apenas por meio de processos avaliativos estruturados e precisos é que será possível apoiar os docentes e estudantes em estratégias de priorização curricular, intervenções pedagógicas planejadas e verificação da aprendizagem, superando os desafios impostos pela pandemia e consolidando um ciclo permanente e exitoso de ensino. Bem, pensando então nestes 3 tipos de avaliação, vamos refletir um pouco. Por que olhar as avaliações? Nós sabemos que a pandemia impactou significativamente a aprendizagem dos nossos estudantes, já que aumentou o risco de abandonarem a escola e de abalarem a saúde emocional. Nós sabemos que esse impacto é ainda maior quando nós pensamos nos nossos estudantes mais vulneráveis e, diante das circunstâncias impostas a nós no contexto da pandemia, a avaliação e o acompanhamento sistemático da aprendizagem são indispensáveis para que possamos traçar estratégias pedagógicas mais justas e adequadas às reais necessidades de cada estudante. A avaliação
é um importante instrumento para o acompanhamento da aprendizagem e para orientar a correção de possíveis defasagens que se apresentem ao longo do processo. Esta preocupação com as defasagens na aprendizagem decorrentes da pandemia da Covid-19 é um assunto amplamente discutido por nós professores no meio educacional e, por isso, entende-se que o início deste ano letivo, com a totalidade de alunos em sala, é um momento ideal para o levantamento destas defasagens, o mapeamento e planejamento e até replanejamento, visando a recuperação destes pré-requisitos indispensáveis para o desenvolvimento dos estudantes no ano série em curso. Por isso, fizemos um recorte de um vídeo extraído do curso sobre avaliação da plataforma do CAED, que fala um pouco deste olhar de planejar e replanejar ações diante desta realidade. Fiquem agora com o vídeo. O diálogo entre currículo e avaliação nos leva a refletir, de início, sobre planejamento pedagógico. Esse tema atinge a todos os profissionais da educação, sobretudo quem está diretamente envolvido com a gestão pedagógica, seja em sala de aula, seja na escola como um todo. Para ser mais exato, no contexto atual, o foco é o replanejamento. Pensando nesse replanejamento, é importante a gente lembrar que ele tem um caráter processual, que deve garantir o acompanhamento permanente das ações e possibilitar a articulação efetiva entre reflexão e ação, levando sempre a uma nova ação. Esse processo está alinhado com o que Donald Schoen caracteriza como ação reflexiva, representada pela tríade ação, reflexão, ação. Reavaliar a execução das atividades inicialmente planejadas na escola exige um esforço coletivo de reflexão. Assim, realinhar objetivos e ações é, nesse momento, um desafio maior do que aquele que enfrentamos normalmente. Você já percebeu que, com a suspensão e atualmente com o retorno às aulas presenciais, esse processo é ainda mais indispensável? A análise crítica contínua é fundamental para que os rumos definidos em um planejamento sejam realinhados à medida que a avaliação dos processos indique a necessidade de mudanças. Então, para que possamos compreender mais sobre a importância desta avaliação diagnóstica de entrada e como ela impacta professores de todas as áreas do conhecimento, vamos observar na sequência como ela é estruturada. Então, primeiro veremos o objetivo da avaliação diagnóstica de entrada. Como já dissemos anteriormente, ela diagnostica o desempenho dos estudantes agora no período do ano letivo. O resultado dessa avaliação vai contribuir para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento das práticas pedagógicas e das ações de recuperação, reforço e aprofundamento das aprendizagens, a fim de garantir que todos aprendam. Possui um desenho bastante específico. Então, compreender como esses testes são elaborados é fundamental para que todos os professores possam interpretar os seus resultados e, a partir destes resultados, planejar ações pedagógicas eficazes. Esse processo, como um todo, revela o esforço de um alinhamento entre a avaliação e o currículo, de modo que os resultados produzidos possam subsidiar, de fato, o trabalho pedagógico pautado na aprendizagem. As matrizes de referência que dão origem aos testes são baseadas no currículo paulista e elaboradas a partir da seleção de habilidades que fazem parte das expectativas de aprendizagem que são expressos na proposta curricular. Esse processo tem o objetivo de permitir que o desenvolvimento das aprendizagens essenciais ocorra, aquelas mesmas previstas nos documentos, e também permite que nós, como professores, possamos acompanhar estas aprendizagens. Dentro da avaliação diagnóstica de entrada, os testes foram organizados por blocos de itens.
Cada bloco foi composto por um grupo de itens que têm características e objetivos distintos, só que juntos eles permitem um diagnóstico completo sobre as condições de aprendizagens dos estudantes agora no início do ano letivo. Nós temos a divisão em 4 tipos de questões. O primeiro tipo, chamado de bloco 1, é composto por itens cujas habilidades referem-se a habilidades essenciais previstas no currículo paulista para o ano imediatamente anterior àquele avaliado. Por exemplo, para alunos do 8º ano, neste bloco principal 1, estarão itens com habilidades essenciais de 7º ano. O segundo bloco é chamado de bloco principal 2. Neste bloco, haverá itens cujas habilidades se referem às habilidades essenciais previstas no currículo paulista para o ano escolar em curso, ou seja, para alunos do 8º ano, no bloco principal 2, serão já avaliados itens de 8º ano. No terceiro bloco, nós temos um bloco chamado de integração. Ele é composto por itens cujas habilidades referem-se às habilidades características dos marcos de desenvolvimento de etapas anteriores. Os marcos de desenvolvimento, eles tratam da ideia de que é necessário que algumas habilidades anteriores tenham sido bem consolidadas para que os estudantes possam avançar em direção ao desenvolvimento de habilidades mais complexas, que são os marcos de aprendizagem da etapa em que eles se encontram. Então, um exemplo desse bloco de integração para alunos de 8º ano seria ali uma habilidade que fosse do 1º ao 5º ano, mas que é necessária para que o aluno adquira uma habilidade mais complexa agora no 8º ano. E no bloco 4, nós temos o chamado bloco de equalização. Ele é composto por itens cujo objetivo é assegurar a construção de uma escala de avaliação formativa e, por isso, permitir a comparabilidade dos resultados dos estudantes ao longo do tempo entre as diferentes etapas de escolaridade. Então, percebam que dentro da avaliação diagnóstica de entrada, esses 4 blocos aparecerão. Então, haverá algumas questões do bloco 1, algumas do 2, algumas do 3 e algumas do 4. Por isso, é importante que a observação desses resultados e uma conversa com professores dos diferentes componentes curriculares acerca das fragilidades apresentadas é muito importante para o desenvolvimento geral do alunado. Eu agradeço a atenção de todos e agora passo a palavra a Lilian. Lilian? Obrigada, Thaís. Agora então, professores, ficaremos com um vídeo do professor Wagner Rezende, que vai nos falar um pouco então sobre a importância de analisarmos os resultados para tomarmos decisões pedagógicas em relação à recuperação dos nossos alunos. Pensando em recuperação neste momento, levando em conta o contexto pandêmico do qual estamos saindo, né? Ou seja, os nossos alunos estão com muitas defasagens, então nós já iniciaremos o ano letivo com um processo de recuperação de tudo aquilo que ficou para trás ao longo destes últimos 2 anos. Então, vamos ver o vídeo? Para que a avaliação possa, de fato, atingir os seus objetivos, ou seja, para que ela possa dar suporte à tomada de decisão, é muito importante que os resultados sejam disseminados. É o que nós chamamos de devolutiva dos resultados. Essa é uma etapa importantíssima da avaliação. A avaliação ela não se encerra, né, como ação quando os testes são aplicados, por exemplo. Tem um processo bastante longo, né, em relação à avaliação educacional. Ela é constituída de várias etapas. Você tem a consulta ao currículo, a construção de uma matriz de referência com base nesse currículo, que vai ser a fonte para a produção dos itens. Todas essas etapas constituem o processo de avaliação, mas ele não se encerra na aplicação do teste.
na verdade, ele vai se completar quando os resultados forem divulgados, devolvidos aos atores escolares, tá? E depois, a etapa mais complicada de todas, na minha opinião, e super importante, é o uso desses resultados. Né? Não apenas receber o resultado, ok, recebi o resultado de um teste aqui. Mas o que eu vou fazer com isso? Vejam bem como é que o elemento da tomada de decisão fica claro nesse ponto, né? O resultado é devolvido, é divulgado, é publicizado, e aí? Né? A pergunta é, o que eu faço com esse resultado? Então, ao longo dos últimos 30 anos, o que nós vimos foi um desenvolvimento cada vez maior da pesquisa em avaliação educacional, justamente ressaltando a importância do uso dos resultados. Não basta aplicar a avaliação, né? Esses resultados precisam ser utilizados, né? Porque se a gente mapeia os problemas relacionados à educação, nós precisamos apontar ali soluções para esses problemas mapeados. Né? E é o uso do resultado é que vai permitir tomar esse tipo de decisão. Né? Se a partir desse mapeamento dos problemas, né, decidir quais ações seriam eficazes, plausíveis, né, de serem aplicadas para tentar contornar os problemas mapeados. Muito importante esta fala e este olhar, não é mesmo, professores? Mais uma vez, então, fica ressaltada a importância de fazermos uso dos resultados da avaliação para o sucesso das aprendizagens, ou seja, partir dela e não encerrar nela. Então, quando a gente parte da análise das avaliações e não encerra ali o processo de ensino-aprendizagem, nós teremos, então, sucesso nessa avaliação e traremos, aliás, sentido para o processo de avaliar. O desenvolvimento das habilidades que estão previstas no currículo necessita de intervenções pedagógicas específicas, tendo em vista os objetivos de aprendizagem. Então, para que qualquer planejamento pedagógico seja eficaz, é imprescindível que ele seja acompanhado de um processo de avaliação. Então, para que nós pensemos aí, planejemos o nosso 2022, ele precisa iniciar-se a partir de uma avaliação, principalmente se levarmos em conta o contexto em que estamos inseridos, né? Um contexto este com tantas mudanças, frutos aí do distanciamento social, da suspensão das aulas presenciais, do ensino remoto, de todo este contexto dos últimos 2 anos que vivemos. Entretanto, apenas a constatação do desempenho dos alunos ou o levantamento das informações sobre o seu aprendizado que partem aí da avaliação não é suficiente. Então, é preciso ir além, né? É aquilo de não parar o processo na avaliação e sim partir dela. É preciso, então, que olhemos para os resultados e procuremos elaborar diagnósticos mais completos sobre as aprendizagens dos nossos estudantes. Esses diagnósticos, eles devem, então, orientar as ações que serão desenvolvidas na escola como um todo e em cada turma em particular. Portanto, professores, os dados produzidos a partir das avaliações diagnósticas precisam ser analisados por todos, por toda a equipe escolar, mas também principalmente pelos professores, que são os atores ali que vão agir em sala de aula em cima destes dados. Então, conhecer os resultados e compreendê-los é o início de uma importante jornada que precisamos percorrer ao longo deste ano letivo de 2022. Por isso, é tão importante que, feita esta diagnóstica, seja feito um momento de planejamento, porque a falta de planejamento, ele pode fazer com que a gestão da sala de aula desenvolva-se de uma maneira desgovernada, porque a atividade de planejar, ela exige sempre uma intencionalidade educativa, que vai se traduzir aí nos objetivos da aprendizagem, nos valores, nos conteúdos que precisam ser aprendidos e nos modos de agir dos educadores. Assim, então, o planejamento ele precisa ser baseado em evidências e informações que subsidiem a tomada de decisão dos atores educacionais. Neste sentido, os resultados das avaliações são evidências importantes a serem consideradas na consolidação do planejamento.
porque sem um planejamento adequado, a condução dos rumos acontece pela força das circunstâncias, o que vai resultar aí em ações improvisadas e muitas vezes desprovidas de qualquer tipo de análise. O planejamento, ele pressupõe uma ação que seja reflexiva, viva e contínua, que vai resultar aí nos planos de ensino e nos projetos escolares, os quais precisam considerar o cenário e as características da escola e também o currículo, assim como o conjunto de atividades possíveis de serem desenvolvidas e necessárias a este contexto. Neste momento em particular, em que os nossos estudantes ficaram afastados das salas de aula e das aulas presenciais, é preciso que nós, professores, consigamos garantir o direito de aprender, concentrando os nossos esforços em ações respaldadas por informações que sejam confiáveis. Por isso, as avaliações educacionais, cujos diagnósticos sejam internos ou externos, devem ser utilizadas para subsidiar e orientar essa tomada de decisão nas ações pedagógicas. É importante também que lembremos que a avaliação e o currículo são duas dimensões do processo educativo fortemente articuladas e interdependentes. No delineamento do planejamento pedagógico, nenhuma discussão curricular pode deixar de considerar as informações que são produzidas pelas avaliações, uma vez que elas revelam os avanços ou não do processo de aprendizagem. Um bom planejamento, ou até mesmo replanejamento pedagógico, depende então da solidez de um diagnóstico realizado para orientá-lo. Os resultados das avaliações diagnósticas e das avaliações formativas precisam ser traduzidas em diagnósticos pedagógicos e que sejam incorporados ao planejamento de vocês para este ano letivo de 2022. Dentro deste contexto, então, de planejamento, é imprescindível que o professor considere também, além dos dados coletados através do diagnóstico feito pelas avaliações, também as habilidades essenciais, que são, então, a priorização de habilidades focado naquilo que é imprescindível para que o estudante aprenda e continue avançando em sua trajetória escolar. Tais habilidades definem os conhecimentos e habilidades que todos os estudantes deverão essencialmente aprender. Foram consideradas na elaboração tanto as habilidades essenciais do ano série corrente, quanto de anos séries anteriores, que são pré-requisitos para o estudante avançar na sua trajetória escolar. Trata-se de uma priorização do documento curricular. Foram selecionadas do primeiro ano do ensino fundamental até a segunda série do ensino médio, a partir do documento curricular Currículo em Ação, que é o nosso currículo paulista. E para a terceira série do ensino médio, a partir do documento curricular São Paulo Faz Escola, que é o nosso currículo oficial anterior. Para fecharmos então tudo que foi dito até o momento nesta formação, vocês veem aí na tela uma sistematização do que é uma intervenção pedagógica sistêmica. Bem, professores, no processo avaliativo, então, é essencial termos clareza sobre os objetivos de aprendizagem, ou seja, aonde desejamos que os nossos estudantes cheguem ao final de um processo educativo. Esses objetivos de aprendizagem, eles são expressos no currículo. Nesse sentido, então, a avaliação pode mostrar onde os estudantes estão, ou seja, em qual estágio de desenvolvimento e de aprendizagem eles se encontram, para que então seja possível planejarmos adequadamente como podemos e conseguimos fazê-los alcançarem os objetivos propostos e esperados. Então vejam que ao centro nós temos a aprendizagem como algo cíclico que vai aí percorrer todas essas instâncias, partindo de um diagnóstico. Então, o que os nossos alunos sabem? O que eles precisam saber? Depois nós temos então que pensarmos no desenho das ações, sempre levando em conta experiências articuladas entre as instâncias da secretaria, da escola e da sala de aula, para que tenhamos então intervenções pedagógicas com ações didáticas acerca destes dados, para alcançarmos a efetividade das ações de intervenção,
para que cheguemos então neste ponto do que os alunos aprenderam, quanto eles aprenderam. Então, este desenho da aprendizagem como algo cíclico é muito importante que tenhamos em mente, né? Que todas essas etapas do processo são interligadas e necessárias para que as aprendizagens sejam de fato alcançadas. Então, por que fazermos uso do resultado da ADE para impulsionar as primeiras aprendizagens no contexto de 2022? Então, nós temos 3 pontos importantíssimos relacionados à avaliação diagnóstica de entrada, que são eles: o propósito, que refere-se à intencionalidade pedagógica, o que ensinar, para que ensinar, como ensinar, para garantir o direito à aprendizagem do nosso estudante. Nós temos a evidência, que refere-se às avaliações que nos possibilitam conferir se os objetivos da intencionalidade pedagógica foram atingidos, ou seja, se houve aprendizagem em quais níveis. E temos também a validade, que refere-se ao entendimento do uso dos resultados da avaliação, dos dados, que confirmam se os resultados são válidos. Então é isso, professores. Esperamos que tenham gostado da nossa formação, que vocês façam uso dos dados da ADE, do resultado da ADE, para planejarem o ano de 2022 e que tenhamos um bom ano letivo. Então, eu me despeço por aqui, agradeço imensamente a participação de todos vocês e desejo um bom ano para todos. Nos vemos nos próximos encontros, nas próximas formações. Até mais!